Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta sincera. Você já escreveu um código que fazia total sentido na sua cabeça, mas depois, quando você foi dar uma olhada, depois de passar um tempo, você percebeu que já não estava a entender o código, ou até pior, você começou a mexer lá e tudo começou a desmoronar, tudo começou a quebrar? Se isso já aconteceu com você, não é porque você é ruim, é só porque ninguém te ensinou isso de fato. Código bagunçado não nasce necessariamente do seu código, ele nasce do seu pensamento. Eu mesmo levei bastante tempo para entender que código bagunçado é só reflexo do nosso pensamento. Até dá para escrever aqui embaixo: código bagunçado é reflexo da forma como você pensa. E hoje eu quero te provar que de fato é isso que eu estou falando. Eu vou te mostrar um código do jeito errado, do jeito que a maioria faz, principalmente no começo ou até depois. Mesmo até pessoas que já são mais avançadas talvez nunca tenham pensado dessa forma. E depois a gente vai olhar de novo no código, vamos começar a separar responsabilidades e eu te garanto que não vai ser uma mudança a nível de escrever código, mas a nível de pensamento e organização. E no final você vai entender uma coisa extremamente perigosa. Programador bom não é aquele que escreve o melhor código, é aquele que pensa diferente da maioria. Então, se você já curtiu dessa ideia, já peço que dá um suporte para nós, se inscreva no meu canal, dá um like, deixa nos comentários se você curtir, se você tiver uma ideia ou até se você já pensou dessa forma. Ajuda-nos a crescer, estamos juntos e vamos para o vídeo. Então vamos começar com uma coisa muito simples, uma tela de login. Então vem para minha tela. Eu quero que você dê uma olhada nesse meu código. Aqui a gente tem um código em React. Está em React, mas não necessariamente precisava ser React, porque o objetivo aqui não é o código, a framework, mas o pensamento que a gente precisa ter para escrever códigos melhores. Então todo esse código aqui é uma tela de login básica, né? Dá para reconhecer que é uma tela de login. Então nessa nossa tela a gente tem os nossos estados. Ainda nessa tela a gente tem uma pequena validação. Ainda nessa tela a gente tem comunicação com API, comunicação externa. E ainda nessa tela a gente tem a nossa UI. Então só assim você já consegue perceber que essa nossa tela tem bastante responsabilidades, né? Basicamente tudo está acontecendo aí dentro. Então aqui dentro a gente tem validação, a gente tem API, uma comunicação externa, a gente tem nossos estados. Ainda nessa tela a gente tem nossa UI, ou seja, tem uma série de coisas dentro dessa nossa tela. Então isso não é um componente, mano, isso é o Hulk, isso é um monstro. Como eu disse, você tem UI, você tem regra de negócio, você tem comunicação externa, tá basicamente tudo misturado. Essa mistura dá-se através da forma que a gente pensou na nossa tela de login antes mesmo de escrever o código, porque a gente só transmitiu para o código aquilo que a gente estava idealizando em termos de pensamento. Nessa confusão toda você começa a se perder se for código grande. Aqui você começa realmente a se perder sem você perceber de fato. Agora eu quero que você pense comigo. Se der erro na API, onde é que você mexe? Se mudar até a regra de validação, onde é que você mexe? Ou seja, você mexe no mesmo lugar e isso é errado. Então, basicamente, isso é o que a gente chama de acoplamento. Quando tudo depende de tudo. Mas você percebe que o problema nem é o React, nem é o JavaScript em si. O problema está na forma como você pensa. Você pensa em mostrar, decidir, executar, só que você não separa essas responsabilidades. Você misturou todas essas coisas no mesmo lugar e isso não devia acontecer. Então, antes de separar, quero que você olhe nessa parte em específico. Essa função, o nosso handle login, basicamente ele está fazendo uma série de coisas, né? Ele decide, executa, controla estados, ele faz tudo. E é exatamente nisso que começa a quebrar as coisas. Então já vamos começar a separar as responsabilidades e eu vou te mostrar o código que a gente vai colocar toda a nossa comunicação externa. Essa parte aqui do nosso service. Então aqui a gente tem a nossa tela login service, que é o nosso arquivo que se responsabilizará em comunicação externa. Então ele só terá uma responsabilidade única, que é executar. Ele fala com a API. Você percebe que ele não sabe nada de UI, não sabe nada de React, ele não sabe nada de botão, de input, não sabe absolutamente nada de componentes, ele só executa. Então aqui eu vou escrever executar. Então essa nossa tela se responsabilizará só por executar. Então aqui a gente tem a nossa validação, aqui a gente tem a nossa requisição, fazendo uma verificação se está tudo certo e retornando um true. Coisa assim, nada de React, nada de UI nessa tela. Então você começa a perceber que a gente está desacoplando responsabilidades que você entrega para uma única tela. É tipo quando você está em casa com os teus irmãos, cada um tem uma responsabilidade. Você não pode se preocupar em arrumar a casa, lavar louça, trocar lâmpada. É necessário que pessoas diferentes tenham responsabilidade diferente. A lógica é a mesma. E a gente não está a criar isso tipo do zero, como se a gente tivesse até um pensamento tão novo. Você vai entender depois no final por que a gente está separado dessa
dessa forma. Agora vamos na minha tela que eu vou te mostrar como a gente separa o decidir, o pensar. Vamos lá. Agora a gente tem a parte mais importante. A gente tem o decidir. Essa parte é que pensa, certo? Agora nessa parte a gente vai deixar a responsabilidade dos estados, a própria função do login e é basicamente quem está decidindo o fluxo. E basicamente eu só estou retornando tudo o que é necessário para a manipulação da nossa UI. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa importante. Até vou riscar em branco. Tu percebe que aqui tem o nosso login user, ou seja, a função que se preocupa por fazer a requisição, e eu até vou voltar lá para ficar mais claro. Esse arquivo que é o service, que é o nosso login user, ele recebe como parâmetro e-mail e senha. E ele faz toda a comunicação externa, enviando no body o nosso e-mail e senha. Quando a gente usa na função que pensa de fato, que é o nosso custom hook, por isso é que a gente nomeou use login view model, a gente só passa aqui a nossa função, passando o nosso e-mail e senha, e ele não se preocupa em fazer comunicação externa, não se preocupa em fazer nenhum tipo de comunicação, ele só se preocupa em quê? Em receber os parâmetros e o service é que vai lidar com aquilo. Quero saber quem está a lidar com comunicação externa. Você está conseguindo entender? Então é basicamente aqui onde se encontra a lógica toda. Se alguma coisa da regra mudar, eu sei onde atacar. Essa lógica não deveria estar na UI, que só se responsabilizaria por mostrar as coisas. Não quero pensar, a UI não quer pensar, não quer saber de comunicação, só quero mostrar as coisas. Comunicação é com outro cara lá, mano. Quem vai decidir a lógica, o funcionamento também é outro cara. Então eu já sei onde mexer quando dá bug em algum lugar. Se for na comunicação externa com a API, eu sei onde é que eu vou mexer. Se for na regra de negócio, até na lógica, já sei onde é que eu vou mexer. Se dá um pau na UI, eu sei onde eu vou mexer. Então agora vamos para nossa UI, que vai ser o responsável por mostrar os componentes React. Então agora a gente tem a nossa UI. Você percebe que tá limpo pra caraças. O nosso arquivo que começou sendo poluído com comunicação externa, com estados, de repente ele ficou mais limpo. Porque simplesmente essa tela só se responsabiliza em mostrar. Então ele só quer mostrar, não quer mais fazer nada. Ele não decide nada. É importante que você consiga perceber o que a gente tem aqui. A gente pegou o nosso hook customizado e está usando aqui. Não é importante que a UI saiba o que está rolando aí dentro. Então, eu só uso o hook e eu consigo obter o e-mail, a senha, os meus sets, a minha função login, os meus controles do loading e de erros. Basicamente isso virou só um espelho. Agora eu vou juntar tudo para te mostrar o fluxo. Quero que você perceba o seguinte. Ó, a gente tinha aqui uma tela de login que se responsabilizava em fazer tudo. A gente passou toda a responsabilidade de comunicação externa num outro arquivo service. Toda a lógica, todo o controle de estado aconteceu aonde? Dentro de um outro arquivo que foi um hook customizado. E a nossa UI ficou extremamente limpa. Então esse fluxo ficou UI, view model e service. Antes estava tudo bagunçado, tudo junto. Agora a gente tem uma arquitetura mais limpa, controlável, escalável. Nessa arquitetura o usuário interage, a UI chama view model decide e simplesmente o service se executa. Isso é previsível, isso é testável, o mais importante. Você percebe o que aconteceu? Eu não escrevi código avançado, nem sequer alterei nada no código. Eu só parei de misturar tudo, porque clareza é sinônimo de código limpo. Ah, e você lembra que eu falei que isso que a gente está fazendo não estou tirando, sei lá, das ondas do mar? Sim, é porque isso tem nome. Essa é uma arquitetura MVVM, que significa Model, View Model. Mas o nome não interessa, não importa muito. O que importa é separar as responsabilidades. Se seu código é bagunçado, não necessariamente é reflexão da tua habilidade técnica, mas só reflexão do modo que você organiza seu pensamento. Então, se você curtiu desse vídeo, quero muito que você se inscreva no meu canal, deixa um like, deixa nos comentários se você já pensou o fluxo dessa forma. Eu espero nos encontrar no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, tamo juntos e até o próximo vídeo.